Igreja, eu vou apresentar a plataforma. Hoje está conosco para trazer a mensagem do irmão Luiz, da Monte Belo. Que o Senhor se sinta bem em nosso meio. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Santo Espírito possa te usar. À sua direita, nós temos a nossa colaboradora aqui da igreja, irmã Alice. E à esquerda do irmão Luiz temos a colaboradora também aqui da nossa igreja, a irmã Aline. Que Deus abençoe cada um de nós. Bom dia, feliz sábado, irmãos. Eu convido agora os irmãos a nós louvarmos o Senhor com o hino 129 do Inário, Deixe Entrar o Rei da Glória. Feliz sábado a todos os irmãos, sejam bem-vindos na casa do Senhor. Vamos falar um pouquinho com Deus, vamos dobrar nossos joelhos. Agradecemos, Senhor, por mais esse sábado. Pedimos que o Espírito Santo venha conduzir o nosso culto, venha conduzir o irmão Luiz, que as palavras que venham sair da boca dele venham ser conduzidas pelo Espírito Santo. Que Deus nos dê um bom sábado e uma boa pregação na sua companhia, Senhor. Por amor de Jesus. Amém. Eu vou convidar os irmãos para virem aqui desse pessoal desse frio para frente. Por quê? Porque nós vamos ter uma programação um pouco diferente. Eu vou precisar que os irmãos estejam todos aqui bem à frente, senão não vão conseguir fazer as dinâmicas que nós vamos ter. Enquanto o pessoal vem aqui à frente, já agradeço de antemão que todos estão vindo, né? As crianças, especialmente, eu gostaria que estivessem bem próximos, porque algumas coisas eu vou perguntar para vocês. O irmão que cuida do som, por favor, coloque para mim na tela, novamente, a primeira imagem do hino, e dê ali uma pausa, ali onde fala ouve a voz, né? Então, por favor, o hino inicial a gente coloca ali para ser lembrado.
Enquanto isso, eu vou perguntar para as crianças qual foi o hino cantado, como é que começou o hino. Só as crianças menores de 15 anos aí. Quem sabe dizer como é que começou? Já que eles não sabem, quem é que sabe dizer para nós essas primeiras 5 palavras do hino? Acho que nós vamos ter que cantar o hino de novo, então. Se ninguém lembra, nós vamos cantar com o coração e com a mente. Alguém lembrou? Enquanto o irmão acha ali, ouve a voz, Jesus te chama. Essa é a primeira palavra. Tema do sermão de hoje, para a nossa grande reflexão. Passeando no paraíso e brincando com a serpente. Onde está o paraíso de Deus hoje? Vamos ver essas respostas que vocês têm para essa pergunta. O Jardim do Éden, nós sabemos, foi cercado por anjos e os seres humanos perderam acesso a ele devido ao pecado. E onde foi esse paraíso? O Jardim do Éden, onde está hoje? Alguém sabe onde fica? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos? Onde fica esse paraíso? Deus recolheu para os céus. Então nós estamos sem paraíso na terra? Não. Nós estamos sem o Éden. Mas hoje nós temos um paraíso e tem um hino muito bonito que eu gosto de falar assim: o céu é aqui, os arautos dizem, onde Jesus está. Será que Jesus está aqui hoje com a gente? Vamos ver a resposta mais alta um pouquinho, por isso que eu preciso que vocês virem mais para frente, quando eu não escutei, eu quero bem alto. Jesus está aqui ou não? Sim. Na minha oração eu disse que agradecia a Deus por Ele nos esperar, porque Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, portanto Ele está aqui como está lá naquele lugar que a gente comete o pecado, como está no Éden, como estava lá escutando a conversa da serpente com Eva. Ele está em todos os lugares. E agora nós vamos entender esse passeio de Eva pelo paraíso e a questão da serpente. Antes de entrar no sermão, por isso que eu pedi para vocês virem à frente, eu acho que vocês devem ter estranhado pelo menos 2 coisas. A primeira coisa é a minha roupa. Aqui alguém sabe o que quer dizer essa roupa? Eu vou virar de costas um pouquinho, pedir permissão aqui aos irmãos, que a resposta está aqui atrás. Alguém sabe dizer o que está escrito aí? Não escutei. Nós temos uma TV que está sendo transmitida aqui, chamada tve.adv.br. A TVE, para ver o ADV, que é a mensagem do Advento, ela está encontrada no Google. Então você coloca lá no Google tve.adv.br e você vai ver os programas ao vivo e vai ver também os nossos programas gravados. Tem histórias para as crianças, tem louvor, tem programas sobre saúde, sobre ciências, sobre a questão da história do mundo, né? Bom, então também pode ser acessado através do Facebook, do YouTube, está sendo também transmitido ao vivo, para ver e entender. Falando nisso, você que está aí nos assistindo, um abraço. E que Deus abençoe muito sua vida e siga com a gente, porque nós vamos além de um passeio pelo paraíso hoje. O que é importante a gente fazer ou saber para entender que Deus está aqui? O que Deus está fazendo aqui? Que nós sabemos que o paraíso é onde Jesus está. E se Ele está aqui, nós estamos no paraíso. O que tem no paraíso? O que tinha lá no paraíso? Não quero gente tímida, pessoal. Deus disse que não gosta dos tímidos. Está na Bíblia isso. Deus não gosta dos tímidos. Tudo que era belo. Tudo que era belo tinha no paraíso. Será que eu posso dizer assim que Deus deu de todas essas árvores para comer, de todo fruto que der semente? Tinha no paraíso frutos? Sim. Bom, vamos ver isso um pouco mais detidamente. Eu disse que eram 2 coisas que vocês iam estranhar. A roupa, e alguém sabe dizer o que mais está estranhando em mim? A outra vez que eu preguei aqui, acho que faz um ano mais ou menos, eu acho que eu tinha um outro visual. Alguém está... A barba chamou atenção. Não, mas eu não te conhecia, Mas chamou atenção, né? E esse cabelo aqui está combinando muito com o que vocês estão acostumados a ver? Agora eu vou lançar o desafio, porque já perceberam que tem alguma coisa diferente do que é o habitual. O que será que tem de diferente? Isso não é tema do sermão, é só um paralelo.
Quem que chuta, assim, qual personagem bíblico pareceria com essa barba, assim, com esse visual, com esse cabelo? Moisés, todo mundo fala isso aí. Quem mais? Noé. Como que é o nome da senhora? Da senhora? Luciana. Crianças, vocês conhecem aquele hinozinho assim, ó? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Sabe disso? Tem um hino assim, eu vou convidar toda a igreja, vocês todos estão convidados para participar de um filme que a TVE está produzindo. Esse filme é A Saga de Noé. Está aí anunciado em primeira mão aqui dentro dessa igreja, de público para o nosso canal. E essa produção está já bastante adiantada. Nós já temos uma arca sendo construída, uma arca que é bem grande. Ela não é tão grande como essa igreja, mas eu vou dizer assim que ela chega mais ou menos à metade do tamanho dessa igreja, cabe todos vocês dentro da arca. E essa arca está sendo construída e vai ter musical, vai ter a parte das músicas, inclusive essa que eu cantei, o conjuntinho lá da igreja da Montebello está preparando. Daqui a pouco eu lembro o nome, está dando um branco, estou focado na mensagem. E, então, nós vamos ter vários hinos e vai ter vários, não vou chamar de piqueniques. Como é que a igreja chama quando a gente vai para o campo para orar, para cantar, para louvar? Campal, né? Um retiro. Antigamente a gente fazia muitas campais. Ela e a gente fala muito sobre isso. Então eu vou mandar para vocês o convite para que num desses dias a igreja daqui da Vila Elisa, do Rio Grande do Sul, do Brasil, porque nós programa tem em muitos lugares do mundo, vocês estejam com a gente lá. Então eu vou entrar no filme, eu vou ser o personagem Noé de 500 anos de idade. Vocês sabiam disso? Que Noé ele recebeu a visão sobre o dilúvio com 500 anos de idade? Vai ter o Noézinho que nasceu, o bebezinho. Vai estar no aniversário dele o Matusalém, que já tem um personagem que está barbudo assim também, que é o Matusalém. Vai ter as mensagens, as pregações de Matusalém no filme. Vai ter as mensagens do pai de Noé, e vai ter, porque Matusalém era o avô de Noé. E vai ter as mensagens de Noé. E o filme termina comigo porque ele já estava com 500 anos e nós vamos até os 650 anos mais ou menos de Noé. Depois, o fim da história de Noé, a gente deixa para outro momento. Então, é muito importante que vocês participem, estejam lá com a gente, para que vocês todos vão morrer no filme. Como assim? Olha, vocês vão morrer por quê? Porque só entrou na arca Noé e a sua família. Eram só 8 pessoas. E aqui nós temos muita gente, não cabe na arca hoje? Eu disse que cabe. Se vocês forem lá, todos vocês vão entrar na arca e nós vamos ver vocês dentro da arca. Vamos simular que vocês estão martelando, que já foi martelado, mas ainda faltam algumas coisas que eu deixei de propósito para a gente construir durante as gravações. Eu disse que nós temos pelo menos mais de 30 tomadas do filme. Vai aparecer os dinossauros da época, tudo isso aí. Vai ter o aspecto científico, onde a gente vai abordar, por exemplo, as causas, os sinais, o contexto, o suporte da arca, que a arca vai ter um engenheiro naval que vai falar sobre a arca, vai ter um arquiteto que vai dizer sobre as acomodações dentro da arca, prováveis para receber os animais, e vai ter a arca, onde vocês vão estar. Então, vai ter, já fala arca, né? O Ivo conhece lá, o set de gravação. Então, lá a gente vai fazer algumas campais, e vocês vão ser convidados para estar lá, ouvindo os sermões, participando dos sermões, fazendo perguntas, e alguns de vocês eu vou convidar para fazer uma gozação com Noé. Esse louco, com essa mensagem, né? Sempre tem no paraíso a mensagem de Deus e uma distorção da mensagem de Deus. Então eu preciso de alguns, vai ser difícil escolher aqui entre vocês aqueles que vão ser os maus perversos, que vão morrer no dilúvio, porque todos vocês que estão dentro da arca vão morrer. Mas não vão morrer no dilúvio. Vocês sabiam disso? Porque morreram no dilúvio nenhum filho de Deus. Matusalém, por exemplo, que conheceu Adão, que era bisavô dele, viveu até os dias de Noé e ajudou a construir a arca. Então ele trouxe a mensagem do avô Adão, que é algo que vamos começar a falar agora no sermão, para Noé. Noé recebeu quem tinha a mensagem do avô dele. O avô dele pegou de Adão, que pegou de Deus. Então a mensagem veio pura,
1.600 anos de história até Noé. Mas o tema de hoje não é Noé. Eu só não me contive, não resisti, porque eu quero convidar vocês para estarem lá e quis provocar a curiosidade. Organizem uma campal da igreja lá. A gente pode orar, cantar, louvar a Deus, tirar dúvidas, levar visitas e fazer um junta-panela gostoso lá, com algum lanche, porque o lugar tem e é muito bonito e muito bom. E a arca está lá e a gente pode gravar algumas cenas com vocês. Vamos voltar para passeando no paraíso e brincando com a serpente, ou deixando de conversar com quem devia para falar com a serpente. Eu peço que vocês abram a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: crianças, cobra fala? Tem certeza? Essa também não falou, não. Mas a Bíblia está dizendo que ela falou aqui, olha para lá. Ela perguntou, quem é que perguntou? A serpente perguntou à mulher. Se ela perguntou, é porque falou. Será que foi a serpente que falou? Depende de qual serpente nós estamos falando. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Ela já pondo dúvida na palavra de Deus, né? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Em outro momento a gente pode falar sobre que frutos eles deveriam comer, que frutos vocês devem comer. Nós vamos passar bem pertinho desse assunto hoje, como nós vamos falar também de Daniel, vamos falar de Adão, onde Deus deu orientação especial sobre alimentação para eles. Mas o tema de hoje ainda não é alimentação. A alimentação saudável vocês podem ver lá no canal V Entende e no canal TVE, tem bastante lá sobre isso. Mas nós vamos falar hoje, esse é um traço que eu fui professor de biologia no IACS, então ficou esse ranço, essa vontade de ficar repetindo o que a gente falava lá. Eu procuro tratar os assuntos do Conselho de Saúde com os aspectos de ciência, fisiologia, a questão da bioquímica, de como esses alimentos reagem no corpo. Então a gente dá a orientação de Deus, não questiona, naquilo que nós conhecemos, a gente dá a causa científica do porquê isso acontece. Fica aqui o convite para a igreja de fazer um programa que eu fiz lá na igreja de Tramandaí, montei um laboratório, e a gente convidou os vizinhos para virem fazer um teste do café que eles tomam. Nós pedimos para cada vizinho, não adventista e para alguns adventistas, trazerem também o café que eles tomam. Então apareceu o café de diferentes marcas e diferentes tipos, e nós fizemos testes químicos nesses cafés. E esse é o assunto para esse programa que a gente fica aí convidando vocês para nesse momento fazer, e convidar os vizinhos para poder lutar bem na igreja, como aconteceu lá. Gente que nunca tinha entrado na igreja trouxe o cafezinho, o pozinho do café que costumamos usar em casa lá, e nós pegamos um pouquinho desse café e testamos um por um. Queremos fazer isso aqui também, se vocês acharem ideia boa. Mas nós estamos falando de Gênesis capítulo 3, verso 1. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quem que falou isso? Se não foi a serpente. Eu estava dizendo que não foi a serpente que falou isso, mas a Bíblia está dizendo que foi. Olha só, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens. Será que o Luiz vai contrariar a Bíblia agora? Eu disse, depende de qual serpente nós estamos falando. A cobra, fala, crianças, a cobra fala? Não. Mas a serpente falou. Quem foi a serpente que falou? Aquela que está lá em Gênesis capítulo 3, logo mais abaixo, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com a serpente, tá? Quer ver que está falando com a serpente? Veja lá no verso 14. Então, o Senhor Deus declarou a serpente. Deus falando com a serpente, mas cobra não fala. Mas qual é a serpente que Deus está falando? O Senhor Deus perguntou à mulher: quem foi que você fez? Respondeu a mulher. Então, o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Portanto, a cobra era um animal doméstico, o mais belo dos animais, com asas lindas, esvoaçantes, mais bonito que as borboletas de hoje, douradas, assim como fruto também do conhecimento do mal. Entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará. A serpente passou a ser a cobra que nós conhecemos hoje, rastejando, porque antes ela era esvoaçante como um passarinho, quem sabe como um pavão, quem sabe como uma borboleta. Do pó comerá todos os dias da sua vida. O que é pó? Do que nós somos feitos? Do pó da terra, né? Então, a
cobra, a serpente, passou a se alimentar do pó da terra. Interessante como o dragão, a serpente, Satanás, agora nós estamos falando da serpente que falou que foi Satanás. Não foi a cobra, foi Satanás, que na Bíblia é chamado de serpente, porque é o mais astuto dos animais que nós temos aqui. Né? E agora, passa ao próximo, por favor, ali assim, até chegar aquele ponto do ouve a voz, Jesus se chama. Daí vamos paralisar naquele ali. Nós devemos deixar entrar o Rei da Glória, mas acima de tudo devemos ouvir o que ele tem a dizer. Vamos lá que vai chegar esse vidinho ali, enquanto isso nós continuamos. A serpente passou então a se alimentar, antes ela comeu do fruto, agora ela passa a se alimentar do pó da terra, ou seja, da criação de Deus, dos homens. Satanás busca como um leão, diz a Bíblia, tragar aqueles que puderem. E quem que ele pode tragar? Quem é que ele pode? Será que você é o alimento de Satanás? Vamos adiante. Esse verso de Gênesis 3, 1 a 12, eu vou dar uma lidinha aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que ele disse? Não como de nenhum dos frutos, nenhum fruto das árvores do jardim? E a mulher saiu defendendo Deus, olha só. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Isso a gente compara com Levíticos 11, que fala dos alimentos que não podemos comer, e comparamos também com Gênesis 1, 29, disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem no jardim, que produzem semente. Elas servirão de alimento para vocês. Mas ele também disse: não comam do fruto da árvore. Isso Satanás também falou. Né? Bom, respondeu a mulher, então, a mulher defendendo Deus. Disse a serpente à mulher: olha só, disse Deus, Gênesis 1, eis que lhes dou todas as plantas. 1:29. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus disse: certamente morrerão. A serpente disse: certamente não morrerão. O que acontecia no paraíso todo dia de tardezinha? Quem é que sabe, na hora do pôr do sol, o que acontecia no paraíso? Deus ia se encontrar com o homem e a mulher. Deus estava esperando o homem e a mulher, né? Para esse encontro, para uma festa, é uma festa que era maior no sábado, porque lembra-se do dia do sábado para o santificar. A palavra do original aí, ela quer dizer para fazer uma festa de comilança, uma festa com comida, uma festa como a gente conhece hoje. Então o sábado é para ser um momento de alegria, de deleite, e não para ser um momento de tristeza, de pó. Mas aqui então, quem é que Eva escutou? A Deus ou a serpente? Infelizmente, ela parou de escutar Deus e passou a escutar a serpente. Por quê? Gênesis 2:18. Vamos ver lá Gênesis 2:18, por que ela serpente? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Mas ela deixou Adão só. E por consequência, ela também ficou só. E ao ficar só, ela deixou de ouvir a voz de Adão, mas ela também se aproximou do fruto proibido, que não era para tocar nem para chegar perto. Ela chegou perto. E quando chegou perto, o que aconteceu? A voz de Deus ficou lá atrás. Ela sai da presença de Deus, se afasta do marido e busca, então, no que Deus disse que não é bom que o homem esteja só, também não é bom que a mulher esteja só, porque aqui o homem também tem essa expressão, porque a mulher veio do homem, portanto não é bom que a mulher estivesse só. Ela passa a ouvir a voz da serpente. Incrível que o que chama a atenção de Eva, que a serpente, ela não falava. Não é mesmo isso? Vocês não garantiram isso para mim, criança? A serpente fala, a cobra fala? Mas aquela falou, e aí Eva prestou atenção. Cuidado com os encantamentos de Satanás. Cuidado para, brincando no paraíso, ficar encantado com a mensagem da serpente. Onde é que tem mensagem da serpente? No mundo, 3 aflições. E dentro da igreja tem mensagem da serpente? Aqui no paraíso? A irmã está dizendo que tem. E está certo isso.
muita mensagem com os maus exemplos de alguns, com as tentações que nós fazemos para o diabo. Ah, como assim? Quem que é o tentador? Crianças, quem que é o tentador? Quem que é o tentador? Diabo. O diabo. Mas a gente pode tentar o diabo? Às vezes, o diabo está aqui e pensou assim, eu vou tentar ele para mentir. Mas você está de olho para roubar. Ou fazer outro pecado, aquele pecadinho que está fazendo você ir lá para o lado da serpente. O diabo nem se tocou de que a tua vontade era roubar. Ele está ligado em fazer você mentir. Mas aí o que acontece? Você começa a olhar aquele fruto proibido, olhar e se aproximar daquele pecado. Eu estou falando bobagem, mas pode ser o teu pecado, o meu pecado, eu sei qual é, e ele vai estar sempre em volta de mim, tentando. E o diabo então fala o seguinte, não, o Luiz está muito bem com Deus, não vai. Mas de repente, eu chego perto, daí ele fala, mas olha, eu não tinha percebido, ele pode roubar. E aí o que acontece? Nós tentamos o diabo para nos tentar para roubar. Porque na verdade, quem tentou fui eu. Ele nem tinha pensado em fazer roubar, ele pensou em fazer mentir. É só um exemplo, né? Outros pecados existem. Bom, vamos adiante aqui então no nosso estudo. Gênesis 3:9. Vocês têm Bíblia, por favor, vão acompanhando. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? O homem entra em pecado, ele vai se esconder entre as folhas do paraíso. E aí, o homem escuta a voz de quem agora? Ele estava conversando com o diabo. Não era isso? E agora, o diabo larga ele na solidão do pecado. E quem é que vai buscar e falar com ele lá no paraíso? Deus. Então, o ambiente de pecado agora volta a ser o ambiente de Deus, porque Deus fala, Adão, onde está você? Então, nós temos essa salvação, essa beleza de Deus estar conosco. Gênesis 3:9. Então nos esclarece, o Senhor procurou. Depois vamos ver Gênesis 41 e vamos ver o seguinte, se nós estamos dentro da igreja e podemos ser tentados pelo diabo dentro da igreja, podemos tentar os outros dentro da igreja, e aqui nós temos, o que a Bíblia fala que tem aqui na igreja também? Falsos, o quê? Falsos profetas, que mais? Não está aparecendo Jesus que ia aparecer falsos cristos, o joio, alguém disse ali. Falsos cristos. Como? Doutrinas. Nós temos aqui cuidado com aquilo que as pessoas falam. Quem é que estava pregando a doutrina que devia matar Jesus? Não eram os líderes da igreja? Anás, Caifás. É melhor que morra um homem do que o povo. Mas ele ressuscitou Lázaro, ele vai converter todo mundo, a situação está ficando grave, esse homem está convencendo as pessoas. Mas agora nós vamos matar ele. Quem que ia matar ele? A igreja. Os líderes da igreja. O paraíso mais real depois do Éden, era aquele paraíso que Jesus estava em pessoa dentro da igreja e ressuscitando pessoas, livrando do poder do mal, ressuscitando Lázaro. E a consequência de mostrar o poder da salvação, que Ellen White diz que, se por acaso Jesus não tivesse dito assim, Lázaro, sai para fora, se ele simplesmente tivesse sido dito, sai para fora, todos teriam ressuscitado. Está aí a confirmação, irmã, já leu o texto. Já pensou? Jesus teve que dizer Lázaro, porque senão todos, inclusive os pecadores, teriam ressuscitado o poder do eu sou. Gênesis 41, verso 1. Eu vou dar uma passeada pela Bíblia para ver como distinguir a voz de Deus e a voz do diabo nesse paraíso, já que o diabo pode estar aqui no nosso paraíso. Estava lá no paraíso de Jesus, quando o paraíso mais perfeito no mundo do pecado foi quando Jesus estava em pessoa, em carne e osso, no mundo, dentro da igreja. E se ele disse que nós podemos ser enganados, como que nós podemos ter nas mensagens que estão sendo ditas aqui? Se nossos filhos terão visões e os nossos velhos terão sonhos, Jesus disse isso. E não foi só Jesus, teve outros profetas, vamos ver adiante. Se nós estamos advertidos que os nossos filhos vão profetizar, vão falar coisas que talvez não estejam na Bíblia. Ellen White não foi uma dessas profetisas?
Sim, ela falou, e qual é o peso da mensagem de Ellen White? Eu estou cansado e chateado de ficar escutando dentro da igreja que Ellen White é uma profeta menor, que ela é uma pequena luz, que ela é um pouquinho, ou é de Deus ou não é de Deus. Se a mensagem é de Deus, não tem menor. Nós costumamos chamar a Bíblia profetas menores, aqueles que escreveram os livros menores, as pequenas mensagens, mas não tem a ver com a derivação da mensagem, de onde ela vem. Ela vem de Deus, e se ela vem de Deus, é um profeta igual Moisés. Ou será que quando Paulo fala assim, que eu sou o menor deles, eu também devo tratar Paulo como um profeta menor? Porque Ellen White diz que ela é menor. Ela fala, eu sou uma pequena luz, que lança luz sobre a luz maior. Mas isso é um ato de humildade de Paulo, de Ellen White e de outros, porque a mensagem não é do menor, é de Deus, e Deus não é menor que coisa alguma. Quando ele fala que não é para a gente comer o fruto proibido, e quando Ellen White fala quais são esses frutos proibidos, que não é para comer a carne com seu sangue, e 500 outras coisas que a gente fala no outro momento, aquelas coisinhas que nós estamos comendo, que estão nos fazendo mal, perturbando a nossa mente, que a gente não entende a mensagem de Deus, porque a gente chegou pertinho do diabo, provou do fruto proibido, e ficou difícil distinguir o que é verdade e o que é mentira. E a gente começa a diminuir a mensagem de Deus, fazer assim uma reconsideração, relevando, deixando de lado a força do poder da mensagem. Continuamos no Salmo, no Gênesis 41, verso 5. Tornou a adormecer e teve outro sonho. Quem? Vamos ver o 41. Ao final de 2 anos, o faraó, de quem nós estamos falando aqui? Entre vocês que falaram Moisés, que apareceu Moisés, de quem que estamos falando aqui? Faraó. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio, e ele segue contando o sonho. Então, quem é que teve o sonho? Quem é que teve a visão? Faraó. Ele era o líder da igreja? Não. Ele era um líder político. Aliás, muitas vezes um líder político que escravizava o povo de Deus. E quem recebe a visão? Foi um profeta? Foi. Faraó foi um profeta. Porque ele recebeu a visão de Deus, o sonho. Como é que vem a revelação de Deus para nós? Já vamos, sonhos, visões. O profeta, ele não pode mentir, ele vai falar a coisa que acontece, é uma coisa que tem são sinais de um verdadeiro profeta. O faraó, o que ele sonhou aqui, veio de quem? Nós vamos ver mais para frente. Veio de Deus. Portanto, ele é um profeta. Aconteceu o que ele falou? Aconteceu, nós vamos ver aqui adiante. Vamos adiante, verso 5. Tornou a adormecer, teve outro sonho, outra visão. Um ímpio tendo visão de profeta. Será que não tinha nenhum justo ali para ter esse sonho? Tinha. Vamos ver mais para frente. 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Quem que ele chamou? Quem que o faraó chamou para interpretar o sonho? Porque ele não conseguiu entender. Ele teve o sonho, mas ele era ímpio. Ele não conseguiu foi entender o sonho. E aí ele chama quem? Os magos, os adivinhos, os feiticeiros, aqueles que fazem bruxaria para entender as coisas, consultar o diabo. Ele foi buscar a resposta para o sonho dele. O sonho veio de quem? De Deus, que revelou o futuro. Mas a interpretação do sonho ele não soube. E então nós vamos lá para o verso 41, verso 9 até o verso 17. Leiam aí, Gênesis capítulo 41, verso 9. Um pouquinho que eu estou meio aqui. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou. Quem interpretou o sonho? José. Quem teve a visão? Faraó. A profecia era de quem? De Deus. Para quem foi dada? Faraó. E para quem foi revelada a profecia? Estou chegando nos adventistas hoje. Está aqui, ó. A profecia está dada.
estou todo arrepiado. Meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento? Nós temos falta dele. Porque nós precisamos interpretar. E para interpretar nós temos um caminho a seguir. Esse caminho a seguir nos põe direto em relação a acostumar o ouvido a ouvir a voz de Jesus e não ouvir a voz de Satanás. Enquanto eu tiver a novelinha dessa vida, gastando meu tempo com as coisas desse mundo, chegando pertinho do diabo, do fruto proibido, cobiçando o fruto proibido, eu não estou pecando, eu não comi, mas eu estou de olho lá, o diabo está vendo, está me tentando, e eu quero viver uma vida de santidade, quero compreender a palavra, eu tenho a revelação, Deus deu, mas eu não consigo entender, porque eu estou distraído com a voz da serpente no meu coração. Fazer tremer, é de a gente ficar com medo de nós mesmos. Está aqui Jesus, está aqui o Espírito Santo, está lá o diabo. Eu largo o paraíso, a presença do marido, de Jesus, e vou brincar com o diabo. Da consequência, certamente morrerás. Tudo aconteceu, verso 13, tudo aconteceu conforme ele nos dissera. As coisas vão acontecer conforme estão escritas aqui na Bíblia. Não adianta a gente pensar que não. As profecias estão aí, se cumprindo. Jesus disse que sinal nos dás da sua vinda, da sua volta. E quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerão e que sinal nos dás? Tem algum sinal acontecendo, gente? Algum tem? Tem algum sinal que Jesus falou não está acontecendo? Onde a gente está, gente? Pertinho da serpente, brincando no paraíso. Nós estamos no paraíso, na presença de Deus, dentro da igreja. Não é possível. Não, Paulo disse, não é possível que alguém que tenha se convertido, que siga o caminho de Deus, torne a pecar. Mas nós estamos pecando. Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos distraídos com o demônio. Ele está pronto para nos estragar. É a serpente, engana, é enganador. Mas tudo aconteceu como eu disse. E eu fui restaurado. E a minha posição e o outro foi enforcado. Então a mensagem ali foi dada. Verso 14 de Gênesis 41. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa. Quem estava ali com José? Com o faraó? Os sábios, os magos, os feiticeiros, tudo tentando adivinhar, mas não sabiam. Mas o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Onde é que você está hoje? Dentro da igreja nós estamos no calabouço. As pessoas não ouvem a gente, nós estamos presos. A verdade está aqui, nós estamos prontos para falar, mas as pessoas estão no ninho da serpente, distraídos com o mundo. E casávamos, dávamos em casamento, comiam, bebiam, festejavam, tocava a vida. Nada disso era pecado. Comer, beber e casar não era pecado. Mas é o mundo. O faraó disse a José, verso 15: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretar. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Como é que ele podia saber disso? Porque ele já viu que o sonho tinha vindo de Deus. Então o faraó contou o sonho a José: sonhei, papapá, e vai adiante. E vamos lá para o verso 25. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Quem é que revelou para faraó? Não tem dúvida, aquela pergunta que eu fiz no começo desse capítulo. Falou que foi Deus que deu o sonho. Aqui está a clareza. Deus revelou para você os últimos acontecimentos e o que você tem que fazer. Está na cara, está aí, está diante. Deus colocou na Bíblia e na sua vida e nos seus vizinhos
que estão no calabouço, acho que colocou você para pregar para eles. Mas se a luz não for colocada acima, for colocada embaixo, ela não brilha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas se a lâmpada estiver fechada na tua prateleira, ela não brilha. Não é luz nem para o teu caminho, nem para o teu vizinho. O resultado disso é que tem uma luz brilhando e piscando. A luz do carnaval pisca, a luz do Natal pisca, a luz da cidade pisca. Tudo pisca no mundo, mas a luz da palavra de Deus está guardada. Com vergonha de falar. Estou vendo meu vizinho precisar da verdade, mas eu não falo. Quem que vai falar para ele? Os magos, os adivinhos, os feiticeiros, os falsos profetas estão falando. E nós, Jesus já disse, estamos dormindo. Não foi isso que Jesus disse lá em Apocalipse? Meu povo perece por falta de conhecimento, porque estão dormindo. Porque as virgens loucas que somos todos nós, e as virgens boas que somos também nós, metade da igreja, as virgens sábias que levaram o azeite, o Espírito Santo e o conhecimento já de antemão, e a outra metade ficou distraída com o mundo, não levou o azeite, esqueceu de levar o azeite, não levou o Espírito Santo para levar para a luz para o mundo, a luz dela se apagou. E o resultado disso, as virgens loucas ficaram fora. Dentro da igreja, mas Deus chama de louco. Hoje te pedirão a tua alma. Quanto tempo de vida você tem? Quanto tempo falta para Jesus voltar? Tenho ouvido muito sermão de pastor adventista, de não adventista, e eles dizem, falta pouco tempo, o mundo está acabando. Alguns chegam a aventurar, dizer algum ano, baseado em profecias, 2027, 2030, por causa de algum erro da cronologia. Para mim pode ser hoje, pode ser agora. Eu já vi muito pregador morrer no púlpito. E eu, no meu primeiro sermão, a pessoa saiu da igreja e morreu quando saiu da igreja. Foi o primeiro enterro depois do culto que eu tive que assistir. Eu tinha 14 anos de idade, foi o meu primeiro sermão numa igreja na Comportagem, longe. E o pastor veio fazer enterro e falou assim: quem foi que pregou hoje na igreja, sábado? Aí eram 3 comportadores que dividiram a mensagem. Quem foi o último de vocês que pregou? Aí eu fiz assim. Daí ele pegou e falou assim: sobre os seus ombros repousa uma enorme responsabilidade. A alma dessa irmã pode ter sido salva ou estar perdida, depende da tua mensagem. 14 anos, fazem 51. Não esqueci não. Por isso que eu não posso ficar amansando a mensagem, porque você pode morrer daqui a pouquinho, ou morrer daqui a muito tempo, ou morrer no fogo do inferno. Mas a mensagem está aqui, e ela não pode ser amainada, ela não pode ser colocada de uma maneira suave. O diabo não é de brincadeira, a gente não pode brincar no paraíso. 41, versos 22, 25, 28 e 36. Leia aí Gênesis 41, 22. Depois tive outro sono, eu já passei por esses, né? 25, o meu também acho que já passei também. O 28. O 28 é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Por quê? Por que Deus manda revelação? Por que Deus mandou uma mensagem? Está lá no 38. A profecia não vem sem um propósito. Verso 38. O que está escrito? Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem que lhe está do Espírito Divino? Por que esse homem, que era José, foi escolhido? Porque ele deu a mensagem, ele interpretou, porque ele tinha preparo do Espírito Santo para interpretar. E qual é o objetivo de ter sido dado? Verso 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, irmão adventista da igreja da Virelice. É você que tem que levar a mensagem, que tem que interpretar, tem que saber a mensagem. Disse ainda, verso 44, disse ainda faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. No entanto, Satanás está levantando a sua palavra para a mão de ímpios para perseguir você, para matar você. O mundo está cheio de erro, de engano. E a nossa palavra está
quieta. E por que Deus deu mensagem ao faraó e deu interpretação para José? Foi para salvar o povo da fome. O mundo, talvez nós não existíssemos hoje se não tivesse aquela revelação de Deus, porque estaríamos mortos de fome. E Samuel? Como é que foi a história de Samuel? Quem sabe a história de Samuel aí? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Quem que teve visão aí hoje? Quem teve visão a semana passada? Revelação de Deus no mês passado, no ano passado, nesses últimos 10 anos. Na tua vida, você viu alguém com revelação de Deus? Assim, profeta. Você viu? É raro. É raro. E é mais raro ainda que ter a interpretação. Samuel recebeu a visão. Versos 4 a 6. 1 Samuel 3, 4 a 6. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Quem era Eli, hein? Sumo sacerdote, né? Aquele que estava ministrando. E os filhos de Eli quem eram? Aqueles que, enquanto o pai estava pregando na igreja, estavam estuprando as menininhas da igreja, na porta da igreja. Não, eles não estavam seduzindo, estavam estuprando elas. Quem era Eli? Era aquele que estava pregando e ali contando junto com os sacerdotes os dízimos e as ofertas. E o que os filhos estavam fazendo enquanto isso? Extorquindo as pessoas com os dízimos e com as ofertas, roubando do templo da igreja. E quando eram criancinhas, cuidado, estavam brincando dentro da igreja, correndo para lá e para cá. E a irmã disse que estavam brincando até com o tabernáculo, com a arca. Era um lugar de reverência. Estavam ali. Resultado: Samuel é colocado pela mãe, uma mulher santa, diante de Eli, aquele profeta que disse: que essa bêbada está fazendo aqui dentro da igreja? Lembra? Ele falou isso? Ela estava orando, ela estava com a mensagem: Senhor, dá-me um filho, eu vou colocar ele a teu dispor, ele vai ser teu pregador. Sai daqui, bêbado, o que você está fazendo? Você não tem vergonha de estar aqui dentro da igreja? Você que é pecador, você que parece ser pecador, você que parece bêbado. Mas ela leva o filho para quem educar? Aquele que estava fazendo uma bela educação com seus próprios filhos, não é mesmo? Eli. Ele pega ali Eli. Aqui está meu filho, filho da promessa daquela oração. O senhor lembra? Lembra? Está aqui para o senhor educar. Sim. Olha o que ele fez com os próprios filhos. Mas Samuel foi diferente, 4 a 6, né? Correu, verso 5, e correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou. Quem chamou? Quem foi que chamou? Em minutos. Quem foi que chamou? Foi o sacerdote que chamou a Samuel? Deus, ele está dizendo. Mas ele conhecia, Samuel conhecia a voz do Senhor? Não, desculpa, contrário, ele não conhecia a voz do Senhor. Ele pensou que era a voz de Eli. Ainda não, muito bem. Vamos ver como é que foi que ele mudou, porque quando ele pensou, a vontade de Deus ele conhecia, mas a voz de Deus, vamos ver aqui, é aí que nós vamos ter que aprender a ouvir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus dentro da igreja, diante dos falsos profetas, dos verdadeiros pregadores, dos verdadeiros profetas. Distinguir uma verdadeira profetisa daquelas que são ditas por aí como falsos pregadores. Disse-lhe: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia. Olha só, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Por isso que ele não conhecia. Ele tinha acesso à Bíblia, mas ele não tinha ouvido, ele não tinha profetizado, ele não tinha sensoriado um contato pessoal com Deus. Você teve? O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou, foi até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.
Então Samuel foi se deitar. Finalmente o profeta Eli profetizou. Ele profetizou aqui: o Senhor vá deite, e se ele chamar, fala, Senhor, para os teus servos que estão ouvindo. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel, membro da igreja adventista da Vila Elisa. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Você está ouvindo, hein? Ou a gente está distraído aí com a serpente, o fruto proibido? O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Todos que ficarem sabendo. Você tem uma mensagem para fazer tinir o ouvido dos vizinhos da igreja, do teu vizinho, dos teus amigos, do teu inimigo, que pode ser o teu vizinho no céu? Ou, quem sabe, a razão de tu não ir para o céu? Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei na sua família, do começo ao fim. Então aqui, Deus passa a fazer revelação de juízo contra a família de Eli e de graça para Samuel. Você tem uma mensagem de graça para dar para alguém? Você tem uma mensagem de juízo para dar para alguém? Não está na hora de falar para o povo: os sinais estão aí, vocês não estão vendo? Claro que estamos vendo. Quem é que não está vendo? Sabe por quê? Porque diz na Bíblia que até quem passa correndo por um carro vai ver os letreiros escritos bem grandes na beira da estrada. O primeiro livro da Bíblia diz isso. E você está escrevendo? Você está pregando? Está advertindo? Está falando para você mesmo: deixa disso e para de comer o fruto proibido, para de se distrair com a serpente? Difícil conviver num mundo que amamos as coisas do mundo, tendo a luz de Deus para nos dizer que não é para ficar no mundo. Vós não sois do mundo. No mundo vocês terão aflições. Poupem-se disso. Mateus 13, verso 13. Jesus diz: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Daí eu tirei o nome do nosso programa, que está aqui, ó: Vê e Entende. Você digita aí no teu Google Joaquim da Velha, o hashtag Vê e Entende, e vai para nossas mídias. Ali você assiste as nossas mensagens. A pregação está lá para você compartilhar, seguir. Você pode ser uma luz no mundo. São mensagens de muitos para muitos. Mas Jesus disse que ele falava por parábolas, os profetas falam também por parábolas, para que aqueles que estão acostumados a ouvir o diabo não ouçam. Não é uma maldição, é uma advertência. Parem de ouvir as coisas do diabo e aprendam a ouvir a voz de Deus, para que vocês possam ser crianças que vão levar a mensagem ao mundo. Vossos filhos pregarão, vocês terão visões. Ô filhos, vocês estão tendo visões? Ou será que estão tendo alucinações com as coisas do mundo? Do 11 ao 13, do capítulo 13 de Mateus, Jesus dizendo melhor. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Vocês têm a mensagem do reino dos céus? E eles estão aí pregando pela metade. Não os falsos profetas, esses são os falsos, são os filhos do diabo. Mas tem muita gente por aí que está pregando com o pouquinho que sabem. Porque a eles não foi dado. Este terá, a quem tem será dado, e a este terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Coitados. Você não está pregando, o teu vizinho, o teu amigo, o teu inimigo, o teu desconhecido tem pouca verdade, porque as pessoas estão pregando pouco e muita mentira por aí. Pouca verdade e muita mentira. Mas como você não prega, até o que eles têm é tirado. Cuidado para não ir para o inferno pela alma perdida, por culpa da nossa negligência. Neles se cumpre a profecia. Eu pulei aqui por essa razão, eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem.
Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Pois o coração desse povo se tornou insensível de uma vontade. Eles estão obcecados pela banana podre do diabo. O fruto proibido não passa de uma banana podre, uma coisa desprezível, uma coisa que faz mal, que fede, mas atrai moscas. Cuidado para não ser uma mosca. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Assim, não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Abra os olhos, abra os ouvidos, deixa Jesus curar você, porque nós estamos contaminados com o fruto proibido. O vício do pecado está dentro de nós, mas nós precisamos nos libertar dessa perversa maldição, essa desgraça, porque isso foi quando estávamos fora da graça de Deus, que a palavra desgraça quer dizer isso. Foi com essa desgraça que nós somos afastados do paraíso, e precisamos retornar para lá, correndo, muito rápido, porque o tempo urge e se acaba. Atos 2, 17 a 21. Nos últimos dias, diz o Senhor, quando? Hoje. Quando que é os últimos dias? É amanhã? Os sinais não estão aí? Vocês não falaram para mim que os sinais estão aí? Quando que é os últimos dias? Hoje. Vem e entende. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Oh, criancinhas, está na hora. Está na hora. Esse sinal ainda está faltando. Todos os sinais estão aí. Mas cadê os filhos profetizando? Cadê os Samuéis de hoje? Cadê os Josés como jovens que terão visões, que interpretarão as visões? E os velhos, cadê? Estão sonhando desvairados? Ou terão sonhos de acordo com a vontade de Deus e dirão às pessoas sobre esses sonhos? O nosso sonho qual é? O céu é aqui, se Jesus está aqui. Precisamos levar Jesus ao mundo para que nós saiamos do mundo do pecado. Mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça. Tem por aí, pessoal? Dá uma estuadinha na internet. Segue o fogo de buraco na terra, nuvens diferentes. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Dizem que já aconteceu isso, eu nunca fui muito obediente para isso. Lógico que aquele foi um sinal de Deus para o início do julgamento dos mortos, para avisar o povo de que ali estava já começando uma nova era. Mas ao mesmo tempo, lá em 1844, a sequência daqueles acontecimentos foi o sol se tornar em escuro e a lua em sangue. Isso aconteceu. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está invocando o nome do Senhor para ser salvo da mornidão. O povo é morno, não é frio nem quente, por isso uma vontade doida de vomitar você da minha boca. Eu estou nessa. Preciso sair do enjoo de Deus. Eu, Luiz, preciso sair urgentemente da mornidão e do pecado. 1 Coríntios 2, 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las bem, entende? Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo, porque ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem conheceu a mente do Senhor, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não sei se você tem a mente de Cristo. Você está comendo corretinho para poder entender qual é a boa vontade de Deus, a santa boa vontade de Deus. Você está com hábitos de saúde para sua mente ficar com essa lucidez. Você está se alimentando da palavra de Deus e dos alimentos corretos. A missão está aí. Mas a capacitação depende de você exercitar o que está revelado aqui. Se está revelado, você não pratica, pior que o ímpio, né? 1 Coríntios 3, verso 9. Pois nós
somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo ainda escreve, e assim como Pedro, que nós somos comissionados de Deus como príncipes nesse mundo, como herdeiros do reino, como embaixadores dos céus, passeando no jardim, brincando com o diabo. Não, esse não é o nosso lugar. Nós temos mais e coisas melhores. Daniel 9, 20 e 23. Vamos já partindo aqui para as palavras de desafio. Daniel 9, 20 a 23. Enquanto eu estava falando, orando, confessando o meu pecado de Israel, e o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava... O que nós precisamos fazer para ter a resposta de Deus? Orando, confessando o meu pecado, falando e orando. Verso 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto em visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Então diz até a hora que isso aconteceu. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para te dar a percepção, o entendimento. Assim que você começou, igreja da Vila Elisa, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. Vê e entende a visão. É o nosso programa. Daqui, tiro o nosso programa lá, 4 anos atrás, que eu comecei essa mensagem. Saiba e entende que a partir daí dá a profecia do nosso tempo, que ele fala depois, sela, isso não é para você. Está lá no verso 27, com muitos ele fará alianças, e se durará a semana no meio, segue sobre eles, o fim lhes será decretado. Daniel capítulo 10, verso 1. O terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, Daniel, Belsazar, recebeu uma revelação, e a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, um conflito cósmico com Deus e Satanás. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Como é que ele entendeu a mensagem? Orando, jejuando. Foi assim, né? Nós ouvimos agora há pouco. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada de saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até que se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava junto à margem do rio, e segue dentro que ele teve a revelação. Tudo bem? Vamos para a nossa mensagem final. Está em João, capítulo 11, verso 38 a 57. João, capítulo 11. Abriram aí? 38 a 57. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra! Disse ele. Jesus manda tirar a pedra. O que está te atrapalhando? O que está atrapalhando de entrar no teu coração? Qual é a gruta que você está escondido? Onde você está morto no pecado? Tirem a pedra. Não foi Jesus que tirou a pedra. Foi o membro da igreja da Vila Elisa que tirou a pedra para ressuscitar o morto. Foi o membro da tua família que é você tirando a pedra para os membros da tua família entrarem na arca. Tirem a pedra. 11:38. Disse Marta, irmã do morto. Quem era Marta? A melhor amiga de Jesus, não é mesmo? Marta e Maria e Lázaro. A irmã do morto que estava chorando. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. O que eu mais gosto. 4 dias atrasado, dizia o erro. Falando que Jesus chegou 4 dias atrasado. Assistam depois 4 days later, 4 dias atrasado. E depois no final do hino fala, não, ele não estava atrasado, ele chegou exatamente na hora. Jesus chegou na tua vida agora, exatamente na hora. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria
a glória de Deus, Marta não estava crendo em Jesus. Ela estava desafiando a ordem de Deus. Tirem a pedra. Então tiraram a pedra. Jesus teve que repreender Marta para poder tirar a pedra. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Peraí, ele tinha ressuscitado Lázaro já? Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Ele não está em todo lugar? Eu sei que sempre ouves. É que o ouves não é só escutar, é ouvir, é estar atento às nossas necessidades. Ao reclamo, livra-me do mal, lá na oração, ele nos livra do mal, do pecado. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Onde é que Jesus bradou em alta voz de novo? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito depois da cruz. Aqui, ante a morte de Lázaro, ele bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Jesus na cruz, nu, os seus panos sendo disputados pelos soldados. Mas aqui nós temos um defunto, uma múmia envolta em panos, morto há 4 dias. Ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diz Jesus: tirem as faixas e dele um destino sair livre. Por que Jesus deixou de ser livre? Porque era necessário que ele pregasse, que as pessoas conversassem, tocassem nele, vissem um milagre. Precisam tocar em você, ouvir você, para sentirem o milagre. Você está solto dos panos do pecado, do salário do pecado que é a morte, da gruta, foi tirada a pedra e você está solto para quê? Para brincar no paraíso, conversando com o diabo? Não, nossa missão não é essa. Continua. Estou dando uma puladinha. Vamos lá para o verso 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos saduceus e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, e agora Jesus tinha ressuscitado. E os fariseus não acreditavam na liberdade que Jesus pregava e queriam matá-lo. O que estamos fazendo? Perguntam eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos, de deixarmos todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Se nós pregarmos de verdade, o Estado vai vir aqui tirar nossa liberdade. As pessoas vão vir falar mal da gente, vão chamar a gente de louco, não é? Não foi chamado de louco? Paulo falou que é loucura o Evangelho. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, o líder da igreja, o líder máximo da igreja, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, ele profetizou. Deus usou o assassino mor de Jesus. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pela Elisa, pelo Luiz, pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Pelos meus pecados, resolveram tirar-lhe a vida. Chega de passear no paraíso. Só porque Jesus está aqui, não nos exime. Leva a tua cruz. Deus abençoe a todos. Que nós saímos aqui conscientes da missão que temos para nos salvar. Jesus já salvou. Jesus já nos salvou. Mas se você não ver, não entender,
não obedecer, não seguir, se afastar, ficar brincando com o diabo, conversando com o diabo, com as coisas do diabo, com os brinquedos do diabo, o vinho da Babilônia te pega. Nós temos uma luz maior para revelar ao mundo. Essa missão foi dada aos cristãos, os pequenos cristos, porque cristão é isso que quer dizer, um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. Se você é um imitador de Cristo, um pequeno Cristo nessa terra, você tem que fazer as obras do teu Pai. Deus te abençoe e te fortaleça. Temos um hino final e tem a ver com a mensagem do primeiro, ouvir a voz de Deus. Vou passar o número para os irmãos aqui. 379, mestre, tudo é revolta, mas os céus da terra ouvem o teu mandar, e você faz parte do céu da terra. Ouça o mandar de Deus. Um 8,5 do Inário Novo. Um 8,5 do Inário Novo. Vamos ficar de pé e vamos para cantar esse louvor. Seja este revolto, a ira dos
Sabemos que estamos contigo aqui, que aqui é o nosso paraíso momentâneo. Mas quantas pessoas não estão ouvindo? E por que não estamos falando, Senhor? Dá-nos o poder do Espírito Santo, que distinguamos as verdades e que as levemos aos teus filhos, nossos irmãos que estão perecendo nas trevas. Que todos possam ser confortados com essa mesma mensagem, sossegar sabendo que é o Senhor que é o dono, o Senhor da terra e do mar, aquele que restaura vidas, aquele que é capaz de nos livrar do pecado e da culpa do pecado, que foi por isso que expiou essa culpa na cruz. Leva-nos, Senhor, não para casa, leva-nos, Senhor, não para o descanso sabático, mas para o descanso de, no sábado, levar outras pessoas para a bênção do sábado, para a bênção da tua casa, do teu lar. Que nós não sosseguemos enquanto não fizermos sossegar esse mar de pessoas a quem temos que pregar. Leva-nos também com a maravilha da tua mensagem em nosso coração, que não nos distraiamos com a banana podre do diabo, que a nossa vida seja para ti, e assim possamos frutificar como Cristos na terra, em nome de Jesus. Amém.